Se não existe ninguém merecedor da graça, então por que uns são chamados de santos? O prefácio, como os outros livros de Paulo, iniciando Efésios, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, graça-vos outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Éfeso 1, de 1 a 2. E ele continua, sobre as bênçãos de Deus em Cristo, autor da redenção, da nossa redenção. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes de fundar o mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então não fala aqui que é por nenhuma obra, por nada que você possa fazer. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo os seus beneplácitos que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispersação da plenitude dos tempos e todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinação, alguns, principalmente os calvinistas, nada contra, mas eles entendem que já tem alguns que são predestinados, outros não. Na verdade, essa predestinação aqui é porque todos estamos predestinados, porém, alguns que vão ter pecados tanto na carne, e isso todos têm, mas pecado também na alma, e essa é pior. Por que digo isso? Porque o pecado na carne, ele te afasta da comunhão com Cristo, e isso é fato. E qualquer tipo de pecado te afasta de sentar, de ceiar com ele, de estar na mesa com ele. Porém, o pecado da alma, porque a carne ela vai ficar aqui, ela vai a carne vai virar pó, vai voltar de onde ela veio. Mas a alma, que após ele soprar o espírito dele, o ser humano passou a ser alma vivente, essa alma ela carrega todos os traumas, que bem sei como psicanalista, todos os traumas que a alma carrega, e também os pecados da alma, a arrogância, a prepotência, o orgulho, os olhos altivos, o não amar o próximo, todas as coisas que não são frutos do Espírito. E aí ele ainda continua dizendo: e quem também vos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. E aí Paulo agora ora pelos crentes, em Efésios 1, de 15 a 23, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para todos os santos, novamente aqui a palavra santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. De novo a palavra santa. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. A ideia do batismo. Ali morreu o velho homem, e nasceu um novo.
acima de todos os principados e potestade, poder e domínio de todos que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Então, que ainda finaliza dizendo, né, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, a presença do mal não é problema, a ausência do bem que sim. Então, o problema não é o mal, o problema é a falta de Deus. Inferno, por exemplo, é a ausência total de Deus. E a referência que faz, né, sobre santos, inclusive tem algumas referências que a gente vê sobre ímpios e justos, né, e ímpio, quer dizer, quem é justo, né, e quem poderia julgar o outro de ímpio. E aqui faz menção a santos, né? Então, o justo a gente sabe que é justificado por Cristo, e os santos é aqueles, né, que buscam estar em condições de entrar nesse processo, né, que eu chamo de santificação, ou seja, as pessoas que o vê, às vezes não vê mudança, mas é um processo no qual você está cada vez melhorando, né, matando o seu velho eu e o mal que todo ser humano tem dentro dele, né, que é através da semente a Eva colocou lá, né, o mal e o bem. Então, todo ser humano tem, e só Cristo que vai fazer com que isso seja equilibrado. E essa busca, né, que a gente chama de santificação, por isso a menção aqui de santo, né, não é que é uma pessoa irrepreensível. Ele fala que até que a busca é para que seja, né, mas nós sabemos que não. Porém, essa busca faz com que você se torne cada vez mais, né, nesse processo de santificação. Para algumas pessoas de fora, elas vão ver que você já vai estar num nível muito elevado. As pessoas mais próximas a você não vai perceber isso, talvez vai perceber um pouco só desse nível. E quanto mais íntimo alguém for de você, ele vai perceber menos esse nível de santificação. Mas nesse processo, né, a ideia de que cada vez mais todos, tanto os próximos quanto os outros, vejam, né, mudança. Você vai mirar o alvo, que é Cristo, sabendo que você não vai acertar, né, 100%. Talvez você vai passar dessa para um outro plano sem atingir o 100%, mas essa busca já o faz, né, diferente. E aqui ele diz sobre, em Efésios 2, né, ele continua dizendo sobre do pecado para a salvação pela graça. Então ele diz, ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, né, que começou lá com Adão e Eva, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, né? Vem de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, nas quais deu antemão, preparou para que andássemos nela. E ainda ele fala sobre os gentios e os judeus, né, que são unidos pela cruz, lembrando que os judeus circuncisos e os gentios não. Ele diz, porventura lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne,
chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam, né, circuncisos na carne por mãos humanas. Então você vê que é uma religiosidade ali que continuou, né, após Moisés colocar esse rito, né, esse protocolo, e todos continuaram. Porém, quando vêm os gentios, eles começam a indagar, mas eles são incircuncisos, eles aceitaram Cristo, mas eles são incircuncisos. Então quer dizer, mas nem eles que eram circuncisos praticavam o que deveriam praticar, porque a religiosidade ela faz isso. A pessoa vai lá, ora, faz o seu ritual, né, o seu protocolo, mas ele não tenta melhorar como pessoa. E aí fica apontando o dedo, acusando, né? E quem acusa é Satanás, né? Que é o nome, né? Satanás até vem, né, como se fosse um apelido de acusador. Então todos têm que procurar dentro de si melhorar, né, como pessoa, porque todo mundo tem que estar nesse processo. Uns talvez vai ter um pouco mais de facilidade em algumas áreas, mas outras não, para mudar. E isso aí é um processo de cada um, né, com o Pai. E aí ele diz aqui, portanto, lembrai-vos de que outrora, né, os gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam, né, circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que nos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavas longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas convidados dos santos, e sois da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. O santuário agora, né, somos nós, no qual também vos juntaste, estando sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. E aí no capítulo 3 ele fala ainda sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, né? Ele diz, por essas causas, do versículo 1 do capítulo 3 ao 13, ele diz, por essas causas eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo a revelação que me foi dada, conheci o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando iedes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado ao seu santo apóstolo e profeta no Espírito, e saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, né, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça, né, ele constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, né? Ninguém sabe, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com a confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso estáis a vossa glória. E Paulo ora novamente, né, dizendo, por essa causa, ainda no capítulo 3, porém no versículo 14 ao 21, né? Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem inferior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele finaliza, dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por toda geração, para todos sempre. Amém. Então, ele refere-se aqui ao santo, aquele que é justificado por Cristo, e aquele que está em processo de santificação, sempre em busca de melhorar. E a carne, ela sempre vai querer, vai ter os desígnios mal, e não só no âmbito de desejos, de saciar, as suas vontades, mas tem também a questão dos pecados, que às vezes chega até a alma, que é com o orgulho, a soberba, a falta de humildade, a prepotência, aquelas coisas no qual ele diz, que o Espírito ele produz totalmente o contrário, que os frutos do Espírito é bondade, domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, aquela coisa de aceitar Cristo no dia a dia, na hora que dá vontade de você perder a cabeça, na hora que cria uma situação que você chega a pensar em tomar uma decisão com o outro, mais áspera. E esse processo de santificação, esse processo que é contínuo, que cada um tem o seu. Dentro da linha da psicanálise, a gente fala que tem traços de personalidade. Então, o oral, por exemplo, ele é de falar muito, ele é compulsivo, então ele vai ter algumas dificuldades que ele vai se deparar. Aí vai ter o esquizo, por exemplo, que é muito inteligente, muito racional, e ele vai ter dificuldade talvez em abraçar, em amar, em conviver com o outro, entender o outro um pouco mais. Já tem o rígido, que é muito competitivo, é ciumento, é inseguro, talvez ele vai ter um problema às vezes no ministério, se ele trabalha em alguma área, às vezes até profissional ele tem. Você vai ter o masoca, que absorve tudo e às vezes explode, quando fica sobrecarregado. Você vai ter o psicopata neurótico, que gosta de manipular e que as coisas saem do jeito dele. E Jesus, ele conhecia ali os discípulos, por exemplo, que tinha todos os traços ali, diferentes um do outro, e ele tinha o que conviver com o gênio indomável de Pedro, e por aí vai. E então isso fica claro de que cada um tem um fardo, e não adianta se apontar ou achar que o fardo do outro é mais leve que o seu, porque é só ele que está carregando, e às vezes uma coisa que para você é tranquila, para ele não é. Então é essa que é a sensibilidade que você tem que ter. E aí você fala, você traz o amor de Cristo sempre, e à luz da palavra, ele lendo, igual eu estou aqui desde Gênesis, vai acontecendo um processo na vida de cada um. E esse processo, essa obra, ela não finda, ela vai pela eternidade, E só Deus sabe de todos os mistérios. O interessante é que inicie, e que cada um consiga, a chegar, ao propósito de vida dele. E o que é o propósito, de Deus para a vida dele, ok? Graça e paz.